Olá, boa noite. Mais uma vez no Trajetórias, gente, vai ser tão legal as trajetórias de hoje. Essa mulher é uma açougue, Patti Pontaut. Nascida em Caxias do Sul, se formou cedo em jornalismo, profissão que ela elegeu para si, e começou a trabalhar lá em Caxias do Sul. Começou a trabalhar também já na área policial, para ter bastante frição na vida. Da área policial, ela foi para a área de moda, editoria de moda. E aí veio para cá, para Porto Alegre, e acabou trabalhando na Zero Hora, como editoria do caderno Dona. Só que uma carreira maravilhosa, magra, bonita, perfeita, entendendo tudo de moda, veio a pandemia e ela parou. Estava mais na Zero Hora, parou de fazer, porque os clientes pararam de contratar. Ela fazia junto com a Patrícia Parenza, as Patrícias faziam muita coisa legal de desfile, curadoria e esse tipo de coisa. E aí ela chegou aqui para nos contar a sua própria história. Ou seja, não preciso falar de ti, porque tu fala em ti. Na hora. Tudo bom, Oi, Paty? Suzy, tudo bom? Como é que você tá? Tudo certo? Bem contigo. Tudo bem. Um dia corrido, mas tudo ótimo, deu É? tudo certo. Não, dia corrido, final de semana corrido, pelo jeito, né? Final de semana no Rio de Janeiro, com o Nelsinho Mota. Mas não foi corrido, foi gostoso. Lá estava tranquilo? Nossa, lá tava muito bom. Ai, que delícia. Aquela cidade é maravilhosa, né? O Rio de Janeiro é maravilhoso. Eu gosto da cidade e gosto dos cariocas, porque os cariocas têm um jeito informal de levar a vida que eu acho que nos ensinam muito. As coisas não precisam Não, ser tão sérias quanto os gaúchos eu, levam, né? eu também acho. Travou. Ué, o que aconteceu? Pati, o que houve com a Pati? Justo agora que ela estava falando do Rio de Janeiro? O que houve? Será que a gente tem que sair e voltar? Ah, não, Paty. E aí, gente? Voltamos? Voltamos com a Paty? Desculpa, Voltamos? mas a minha participação fechou, como se vocês tivessem me encerrado. A Nunca tinha gente acontecido. desistiu. A Tá. gente desistiu na última hora. Desistiram de mim, tá, mas tudo bem, deu certo agora. Justamente na hora que tu estava falando sobre o Rio de Janeiro. Não, eu tava falando que eu gosto muito desse espírito, dessa alma carioca, assim, ainda mais quando a gente não, né, eu acho que é mais leve, eu acho que nós gaúchos somos meio carregados às vezes, né, a gente é muito sisudo, acho que a gente precisa mais leveza, assim. A gente chega lá e parece que tem um banho de flexibilidade, né? Assim, a gente só tem que aprender a lidar com isso, né, porque também a gente vem, Depois a gente vem volta e tem que crescer. botar roupa. Exatamente. Paty, nos conta um pouquinho da tua história. Eu tava já ultimando para as pessoas aqui, fazendo um resumo, dizendo que tu é nascida em Caxias do Sul, e aí nos fala um pouquinho sobre isso. Eu nasci em Caxias, né? Sou descendente de italianos, de uma família bem tradicional de lá. Meu pai trabalha com construção, ele tinha uma construtora junto aos meus irmãos, que seguem com o mesmo negócio, eles eram sócios. Minha mãe e meu pai se separaram quando eu era muito jovenzinha, jovenzinha não, quando eu era uma criancinha. Eu tinha 3 anos quando eles se separaram. E eu fui a única da família que acabei morando com a minha mãe, né? Porque os meus irmãos ficaram com o meu pai, que era bem paizão, assim. E daí, assim, né? Foi uma infância nesse sentido. A minha família era porque eu era muito mimada pelos meus irmãos, né? Que eram mais. Eu sou a caçula da casa. Então, da minha irmã mais próxima eu tenho 9 anos e dos meus irmãos eu tenho 15, 16. Então, eles já eram uns homenzinhos, assim, né? Aham. E eles me mimavam pra caramba, sabe? Tipo, meu irmão mais velho, os dois são maravilhosos, assim, sempre foram muito carinhosos comigo. Paty, E mas me conta por que tu ficaste com a tua mãe e eles com o teu pai? eu acho que eu
nem tenho poder de te dizer isso, porque eu era um bebê, assim, né? Eu tinha 2 anos, acho que foi por isso, assim. Eles já eram mais velhos, já tinham trabalho, já estavam meio resolvidos e trabalhavam com o pai. Eu acho que foi. A minha irmã ficou meio na grupo do meio ali, acabou ficando em casa também. Foi a minha mãe que saiu de casa, né? Ah, Então, acho que isso também fez diferença, assim. uhum. Ela que saiu comigo. E com a minha mana que acabou voltando, mas se davam bem, assim. A minha mãe e meu pai não. Mas a família, sim, sempre foi muito, muito carinhosa, como eu estava falando. E, tipo, o que eu posso dizer da minha infância? Que eu fui uma criança muito gorda. E fui gordinha até minha pré-adolescência, assim. É quase E acho que inacreditável isso, né? Porque eu não consigo nem imaginar tu gordinha. pois é, mas eu fui, e tipo, claro que, né, e criança é bem cruel quando quer, né, ser cruel, assim, nesse sentido. A minha família também era pegava meio pesado, assim, porque eles queriam muito que... Era outra época, né, Suzana? A gente não tinha esse conhecimento de pluralidade de moda, de ser mais livre, era todo mundo tinha que ser igual. Então, quando tu não era muito igual, tu sofria um pouco, né? Então, eu era muito quietinha, tinha dificuldade para fazer amizade, ficava mais na biblioteca do que no pátio, sabe? Tipo assim. Uhum, E era uhum. meio estranho. Eu me lembro que o meu nono que me dizia assim que quem lê muito vai levar a capa e as páginas junto, que ele dizia que ficava meio louco. Era uma família mais diferente, assim, né? Eu sempre fui meio diferente nesse sentido. Era mais reservada. E eu me lembro que até minha mãe que fazia amizade para mim, assim, porque eu tinha muita dificuldade de me relacionar. Uhum. E que coisa, né? Não consigo imaginar hoje. Eu Não, sou é bem, interessante isso, sou bem porque nós temos passagem na nossa vida, nas nossas vidas, que nos levam a ser, hoje em dia, adultos, como mais parecido com o que nós pretendemos ser, né? Mas quando a gente nasce, na verdade, quando a gente é pequeno, a gente acaba sendo mais natural e no caso teu, tímida. Agora, tu fala sobre algumas coisas relativamente à gordinha e tal. Que tipo de coisa tu quer dizer? Algum tipo de sofrimento? acho que sim, né? Acho que bullying direto. Era uma coisa que não se chamava bullying, mas ele já existia. E, tipo, claro, tinha apelidos, nunca era chamada para fazer apresentação na escola, essas coisas todas. Aí eu comecei a fazer dieta muito jovenzinha, assim, e já engatei um período meio como modelo, assim, sabe? Hum, Meio que emendou, assim, dos 13, mas eu nunca gostei muito disso. E também foi muito, muito, muito superficial, nunca decidi, assim, porque acho que eu também nunca tive um tipo de beleza muito tradicional, muito convencional. uhum. Mas era uma fase, essa fase que eu peguei, que era uma fase meio de tipos exóticos, assim, né? De narizes maiores, sei lá. Aí até rolou um pouquinho, mas nunca gostei. E eu me interessei pelo jornalismo, porque eu fazia coisas para revistinhas de lá e jornal de lá. E eu achei, nossa, legal, né? Eu gostava muito de escrever, eu gostava muito de ler. Daí eu disse, bacana. Aí acabou que eu comecei muito cedo, assim, quando eu entrei no curso, eu já comecei a trabalhar, eu estava no terceiro semestre da faculdade, assim, eu tinha 19 anos, e já fui Uhum. para reportagem policial, E que foi uma aí? experiência Pois é. desafiadora. Quando eu fui pedir emprego no jornal, eu nunca mais esqueço isso. Eles estavam, porque como a Universidade de Jornalismo era recente em Caxias e o grupo RBS recente tinha comprado o Pioneiro, eles estavam refazendo todo o quadro. Então eles começaram a chamar também estudantes de jornalismo para formar o Uhum. quadro da redação. E daí eu fui fazer o teste, eu me lembro que eu disse, vou trabalhar em variedades, né? Vou escrever sobre moda, que eu já gostava desde criança. E daí o editor-chefe olhou para mim e disse, não, beleza, a gente está com vaga na polícia. Eu disse assim, será? Mas eu amei, eu achei sensacional, é uma escola maravilhosa para qualquer profissional, sabe? A gente aprende a rapidez, aprende a enfrentar medos, assim, tem que ter muita cara de pau. E tu tá falando com pessoas, às vezes, que não querem falar, né? Porque na polícia ninguém quer muito falar, nem o delegado, nem o Claro, ladrão, né? claro. Aham. E tive colegas incríveis, eu era muito novinha, e eu me lembro que na polícia eles me chamavam de 18,
que no código quer dizer meio fora, meio louca, né? Porque eu queria entrevistar todo mundo, eu tinha esse tesão de fazer, sabe? Eu quero fazer uma grande reportagem. Imagina. Aham. Não conseguia nem escrever um lead ainda na época, eu já queria uma grande reportagem. Mas fui aprendendo, né? E fiquei 1 ano e pouco em polícia, e foi bem legal. E daí eu fui para a Geral, que é a editoria que faz de tudo, desde buraco de rua até entrevista com o economista, né? Com o ministro. Aham. E ali também eu tive uns grandes aprendizados, porque eu virei setorista de algumas áreas, tipo da Rota do Sol, que foi uma estrada muito importante, eu acompanhei todo o desenvolvimento da rota. Aí eu acabei me especializando em FEPAM, em DAER, eu sei que eu ia a cada assunto, aí também fiquei responsável por grandes... Eu acabava pegando algumas... Porque é assim, né? O jornalista de setorizado, ele acaba assim... Eu fiquei muito na área ambiental, então, tanto Rota do Sol como Central de Resíduos, essas coisas eu sabia tudo, porque comecei a estudar muito sobre a FEPAM, né, a Fundação de Proteção ao Meio Ambiente, e daí eu comecei bem nessa área, assim. Comecei a fazer umas reportagens bem legais, só que eu sempre gostei de variedades, né? Aham. Eu era apaixonada, sempre fui apaixonada por cinema. Artes não é não, eu conheço, mas muito mais superficialmente, mas sempre gostei também. Mas cinema era uma coisa que eu gostava de escrever sobre, e moda, né? Que eu amava. Aí o meu editor, que era que é um cara sensacional e que me ensinou muito na minha vida, que é um baiano que morava em Caxias do Sul, ele saiu e foi para Variedades. E daí ele disse: eu quero a menina. Eles me chamavam de menina porque eu era muito novinha. Ele disse: eu quero a menina junto. E daí eu fui com ele para Variedades. E me lembro que Ah, eu entrei no Variedades num sábado e no domingo me mandaram fazer cobertura do Festival de Cinema de que Gramado, assim, ó. maravilha! Daí já fiz editorial de moda com artista, aí já foi. Aí eu achei meu métier mesmo, assim, né? Que delícia! E como é que foi a vinda para Porto Alegre? Pois então, eu tinha um noivo em Caxias, que a gente ficou junto um tempão, um cara muito bacana, que era um publicitário muito legal, assim. E a gente acabou rompendo. Eu, eu fui para São Paulo e conheci o Paulista lá. E daí eu disse: quer saber? Eu acho que eu quero sair de Caxias. Daí eu fui falar com o meu editor e ele me disse assim: eu não queria que tu fosse agora. Acho que tu tá... Eu tinha 23, eu acho 24, uma coisa assim, 24 por aí. Aí ele disse: queria que tu esperasse mais um pouquinho. A gente está fazendo um trabalho tão legal. A gente tinha implementado uma revista nova de final de semana. Eu era editora já. E daí ele disse: aguenta mais. Daí eu disse: não, mas não tô afim, sabe? Tô afim de descobrir coisa nova. Quero ir para São Paulo. Daí nós tínhamos um amigo em comum que estava cuidando da... Ele era editor das revistas femininas da Globo. Aham. Daí eu marquei uma entrevista com esse cara para a semana seguinte. Eu tava voltando a São Paulo, então, porque eu fazia cobertura dos eventos nacionais já estando em Caxias, né? Olha! Sim, fazia Fashion Weeks, conhecia muita gente. Uhum. E daí ele disse: vai fazer uma entrevista com um tal fulano. Daí eu disse: beleza. Marquei a entrevista com ele para a semana seguinte. Só que eu era muito amiga da editora de moda da Zero, a Ah, Fran. E a Fran me ligou nesse dia e me disse: Paty, eu tô indo embora. E queria te convidar para minha festa de despedida aqui em Porto Alegre. Eu disse: que ótimo. Que bom para ela. Estava indo, estava super bem, perspectivas novas. Uma festa em Porto Alegre. Eu disse: tô indo. Aí eu saí de lá e disse: Roberto, liga agora para o que era o meu editor. E disse que eu quero ficar no lugar da Fran. Porque eu pensei assim: cara, eu só quero sair de Caxias. sim, Sabe? Tipo, eu quero sim. crescer. E a Zero vai ser ótima como, né? Ou às vezes eu me arrependo, eu acho que eu devia ter ido para São Paulo, não sei. Mas enfim, Aham. tudo bem. Não me arrependo, não. Mas enfim, às vezes eu fico pensando como seria se eu tivesse ido. Sei. Desmarquei a entrevista com o tal do editor, que depois veio a ser meu chefe na Zero. Olha como o mundo é pequeno. Olha! Me ensinou um monte de coisa também. Mas daí eu vim para. Daí o Roberto ligou, marquei a entrevista para o dia seguinte, eu já estava em Porto Alegre no final de semana. Então, foi muito rápido. Trabalhando? Sim, porque daí eles também precisavam de uma editora de moda e era difícil achar alguém que tivesse experiência em jornalismo, que já conhecesse as pessoas, que já fizesse cobertura dos eventos. Eu era perfeita, Claro, bem claro. modesta, mas naquele cargo, naquele momento, eu era. Aham. E daí eu vim para cá. E foi ótimo. Daí eu vim morar com a Parenza, porque eu disse assim: amiga, por favor, eu preciso ter onde ficar. Ah,
que vocês ficaram amigas. Não, nós éramos amigas desde a época da faculdade, só que a Paty já estava trabalhando em Porto Alegre. Aham. E daí, quando eu soube que eu vinha para cá, eu disse, eu preciso ficar na tua casa. Daí ela disse, não, claro, só que depois eu fiquei tanto tempo na casa dela que ela arrumou um apartamento para mim. Ela disse, eu não te aguento mais. Mas foi ótimo. E daí eu fiquei, nós éramos uns bons anos, assim, como editora de moda deles. E daí eu e a Paty fazíamos todas... Ela fazia pela Band, depois ela fez pela TV Com. E daí nós íamos juntas. Ai, que Íamos para maravilha. São Paulo, para o Rio. A gente a gente fez até um desfile do Walter em Paris uma vez cobertura, mas internacional a gente nunca fez. A gente ficou mais focado no Brasil. Fazíamos todos os eventos, Casa de Criadores. E daí, quando a gente chegava nos lugares, as pessoas diziam assim, as Patrícias do Sul chegaram. Aham. E daí, ó, Cami, e daí, quando a gente estava um pouco... Que jornalismo, assim, né? Não paga tão bem, a gente já tinha meio que esgotado as nossas possibilidades, assim, de crescimento dentro do que nós gostaríamos de fazer. Porque eu não queria ser uma repórter especial, eu não queria virar uma editora, eu gosto de escrever, assim, né? Então, eu queria falar sobre moda. E como eu já estava fazendo uns trabalhos com a Paty em paralelo, tipo assim, a gente já fazia treinamento, palestra, e daí eu fazia os conteúdos dos materiais que a gente entregava para os clientes, eu meio que, a gente já estava meio que trabalhando juntos umas coisas em paralelo. Aí a gente, um dia, numa conversa lá, nunca mais me esqueço, num café no Oscar Freire, a gente estava... Era tarde livre para compras da Fashion Week, assim. Aham. Aí a gente disse assim, vamos fazer alguma coisa nós duas. Vamos abrir, Tava o boom dos sites de moda. Já tinha o da Érica Palomino e tinha o da... Não tinha nem o da Lilian Patti ainda, não tinha. Mas estava começando, assim. E daí, vamos abrir um site, vamos fazer conteúdo, vamos fazer tudo, vamos fazer treinamento, palestra. Na época que estava um boom, assim, a gente ganhou muito dinheiro. Foi tributo, assim. Era uma outra época. E a gente fez isso. Daí, como vai ser o nome? Daí, as Patrícias, né? Claro, É. direto. E daí foi. E aí as Patrícias ficaram, existem até hoje, não? Sim, existem. Só que o que acontece? A gente atuou muito, a gente fez curadorias, exposições, treinamentos, palestras, eventos, desfiles. A gente fez muita coisa aqui no Sul. A gente fez a gente chegou a trabalhar juntas num programa sobre criadores do Brasil para o GNT. A gente fez o programa do Gugu, que foi uma coisa bizarra. Que bárbaro! Logo que a gente começou, a gente ficou um ano indo lá, todo final de semana para São Paulo, para fazer esse quadro de antes e depois no programa do Gugu. Que foi uma experiência assim, né? Eu nunca imaginei na vida. Mas foi bem interessante. A gente fazia uma transformação de uma mulher, e daí, por carta, alguém mandava uma carta, a gente ia lá, transformava a mulher, mas ela transformada só aparecia ao vivo no palco do Gugu, e daí a gente ia ao vivo também, todo domingo lá com o Gugu. Era uma coisa assim. A gente se divertiu. E interessante, eu estou te ouvindo e estou pensando assim, uma coisa que eu percebo em ti. A impressão que eu tenho é que a tua vida, tu leva a vida, tenta levar a vida com leveza. É isso mesmo? Acho que agora, contando, eu consigo ver essa perspectiva. Não, mas eu sempre fui bem-humorada. Eu sou um pouco bem-humorada demais, até às vezes. Mas eu tive épocas negras na minha vida. Tipo? Bem obscuras. Deixa minha filha entrar no quarto. Aí tu pode contar para nós. Mas assim, enfim. Mas aí surgiram a tal das Patrícias e foi ótimo. E a gente continua hoje. Só que o que acontece? Quando veio a pandemia, que a gente fechou, não tinha por que nós ficarmos as duas fazendo... Não tinha o que produzir, né? Os nossos clientes cancelaram os contratos, a gente ficou meio assim... E daí nós nos focamos no Instagram, individualmente cada uma, com o seu repertório particular mesmo. Que claro, tem muito a ver Mas com aí isso. vocês resolveram buscar o Instagram assim, naturalmente? Já ou vocês fazia perceberam... parte da nossa vida, mas a gente não usava da maneira como nós usamos hoje. Ele era um veículo de... Às vezes a gente usava alguma coisa, divulgava coisas de clientes, mas tipo, escrevia alguma coisa já. Me lembro que eu tinha algumas coisas já de escrever textos.
já tinha um perfil, mas assim, não tinha essa voracidade que tem hoje, Sim. que hoje a gente atualiza todo dia, que a gente pensa em conteúdo, que a gente leva o nosso Instagram como um veículo, onde existe pauta, conteúdo, né? Resposta, atendimento ao cliente, né? Tipo, tem Aham. tudo. E eu acho que ali foi um marco assim que eu vejo de diferença, onde a gente começou realmente a pensar nisso como um business individual, tipo assim, eu posso tentar ganhar grana e fazer algo bacana neste formato. Mas, Paty, neste momento, com essa decisão, tu chegasse, por exemplo, agora falando bastante em ti, tu chegasse a pensar em formatar o produto via Instagram, ou tu fosse naturalmente entrando no processo? Nunca pensei o que, que eu queria dizer. Eu pensei que eu queria dizer eu, ser eu. Todas as coisas que eu faço sou eu. Sabe? Eu, tipo assim, eu sempre fui muito eu mesma, assim. Eu não fico pensando, ai, não, agora. Cara, o que eu só queria falar era das coisas que eu tô sentindo. Então, o que, que eu tô sentindo? Eu fui uma mulher que trabalhou a vida inteira na área de moda. Eu fui uma mulher que ajudou a repercutir um padrão que atormenta as próprias mulheres, inclusive a mim mesma, atormentou por anos. E coisa que tá. E sei lá, e daí eu tava numa fase de transição. Eu tinha ressentido uma filha. Filha, fecha a porta, amor. Eu tinha ressentido uma filha, eu tava num relacionamento com um homem mais jovem do que eu, 14 anos mais jovem do que eu. Eu estava Uhum. passando pela crise dos 40. Crise eu não digo porque eu não tive muita crise dos 40, mas por essa transição dos 40 anos. Que tu Aham. começa a te entender. Então a minha veio junto com um relacionamento com o mais jovem, com uma criança, que eu, né, não era uma coisa que eu tinha planejado, com uma mudança de tudo, assim, de perspectiva, de... Eu tive uma grande transformação com o nascimento da minha filha. E daí aquilo, eu comecei a me ver como uma mulher diferente, eu comecei a me ver como uma mulher... eu acho que ali foi o meu primeiro... minha primeira faísca de maturidade mesmo, assim, Nós sabe? estamos falando mais ou menos com o quê? De que Com idade? 40, 40. 30. Eu tive a Clara com quase 40 anos, Ah, 39. Eu fiz e foi 40 por, 3 meses depois que ela e foi nasceu. por Então, acaso. não, eu não tinha planejado, não é, né? Sim, sim, Não sim. tinha planejado. Ok. E Mas daí, aí vem uma filha. daí a gente começa a se mudar. E eu comecei a perceber também todas essas coisas que, de padrões, de como eu sofri minha vida inteira para tentar manter um corpo que talvez não fosse o meu, de um jeito errado, entende? Eu fazia umas dietas loucas, escabrosas, Uhum. dietas da moda, dieta dos pontos, dieta do leite, dieta do sangue, dieta do sei lá o quê. Fazia. Nunca fazia exercício, era uma sedentária, fumante. Uhum. Quando bateu ali a criança, né? Quando eu vi a minha pequena, eu disse, cara, eu vou ter que mudar, vou ter que me tornar uma pessoa melhor aqui, porque essa mulher aqui não vai inspirar ninguém, ela não tá legal assim com ela mesma. E daí Uhum. veio toda essa minha transformação. E quando aconteceu esse momento, e eu já comecei a falar um pouco sobre isso, mas quando aconteceu esse momento da gente se isolar e de eu querer falar algo, eu quis falar algo que eu gostaria que tivessem me dito que eu Ah, que. estava me sentindo. Eu quis dizer assim, olha, gente, aconteceu isso comigo, a gente tem que ser melhor, a gente tem que olhar para as coisas que sejam diferentes. Eu acho que ali também veio mais uma leveza em mim. Eu deixei de ser meio, sabe, meio Uhum. vampiresca, assim, meio gótica. Eu mudei muito ali nessa transição. Nós estamos falando de quanto tempo, Paty, mais ou menos? Eu tô com 48. Ah, faz 8 anos só. Uhum. Tipo, acho que é ali que começou. Eu não acho só, eu acho um tempasso. Não, não, mas é muito Porque o perto, que né? aconteceu É nesses muito. 8 anos? Porque eu que te conheço pouco, mas te conheço pelas redes sociais, né? Vejo uma mulher tão madura e tão autêntica, falando sobre coisas tão difíceis. Porque as tuas abordagens são muito corajosas no meu ponto de vista, né? Tu realmente tu descarrega ali um jeito de ser, um jeito de sentir, um jeito de pensar. E sim, eu imagino que esse jeito faça sentido porque tu tem cento e poucos seguidores, 1.000 seguidores. Ou seja, existe empatia na jogada.
né? Então, eu queria te perguntar, da onde vem essa autenticidade, da onde vem essa força? Isso sempre foi teu? Ou Acho que isso veio de um rasgar a sim. bandeira e começar a ser mais tu? Não, acho que sim, eu só acho que eu acho que quando a gente para de se preocupar muito com a opinião alheia, a gente consegue transparecer a autenticidade, Uhum, né? Eu acho que foi isso, meio que liguei o famoso foda-se, desculpe a uhum, palavra, mas enfim, e foi isso, entende? Porque o que que acontece? Eu acho que a gente se preocupa muito com a opinião do outro. E quando tu é muito jovem e tu é mais insegura, isso faz muito sentido. Tu querer agradar, tu querer não ir além. E também tu tá num processo de aprendizado que eu acho que deve ser eterno, nunca quero deixar de aprender, mas num processo de aprendizado onde ele não é para dentro. Eu acho que depois de uma certa idade esse processo ele fica mais interno. Então, para mim, faz muito sentido falar das minhas dores, das minhas descobertas, porque eu sempre falo que o meu Instagram é meio que um diário, né? Um Instagram é um. Porque eu também falo coisas que eu preciso ouvir, que preciso lembrar, que eu preciso. Eu falo sobre autoestima, eu falo sobre amor próprio, eu falo sobre maturidade, mas são coisas que eu também estou descobrindo. Como eu falo, eu estou desaprendendo a ser uma mulher que não me agrada e para me tornar uma mulher que cada vez me agrade mais. E isso é uhum. cotidiano, é todo dia e é infinito. Eu acho que qualquer pessoa que diga assim, nossa, realmente cheguei no meu ápice, algum problema tem, sabe? Tipo assim, porque eu quero mudar, então, e eu gostaria de fazer com, de alguma forma, como eu fiz antes, de um jeito que hoje eu já não, que na época eu não questionava, mas que hoje eu já não considero mais tão certo, de falar de tendência, de colocar as pessoas num padrão, de, sabe, de ovacionar coisas que hoje para mim são muito mais libertas disso, sabe? E então, acho que a autenticidade eu sempre fui, eu nunca tive medo de nada, eu sempre encarei as coisas, eu sempre vim onde eu, sabe? Só Ô, que Paty, agora é eu, diferente. na verdade, quais são as roupas que tu tá tirando de uma mulher que tu não gostava de ser? Eu acho que uma mulher que se preocupa muito com a opinião alheia, uma mulher que acredita que ela tem que ser parecida com outra mulher para ser feliz, uma mulher que se compara, uma mulher que não aprende a respeitar as suas linhas, as suas curvas, o seu corpo, que não aprende a valorizar as pequenas coisas que a fizeram chegar até onde ela está, sabe? É uma mulher que tem medo, sabe? Porque medo é normal ter, né? Mas que não encara o medo. Claro. Então, eu acho que eu tento me despir todo dia de amarra, a coisas que me Sim. amarrem. Poxa Uhum. vida, sabe, a gente cresceu, as mulheres da minha geração cresceram numa história que, pô, eles não podiam nem falar de não falar, não podiam fazer, não podiam falar de sexo, não podiam falar de independência financeira. A gente não falava dessas coisas. E olha, foi bem pior já. Claro. Já existia todo um movimento que nos conduziu a uma situação muito mais confortável. Mas ainda era desconfortável. E ainda é desconfortável. Aham. E ainda temos muito pela frente. Mas assim, hoje, pelo menos, eu, com a minha idade, consigo falar de coisas que antes eu tinha uma baita de uma vergonha. Então eu tento perder a minha vergonha todo dia. Eu quero ficar cada vez mais desavergonhada, sabe? E como é que, Porque como é que é? O que que tu faz para perder a vergonha? eu acho que eu encaro ela de frente, tipo assim, eu tento perceber que, que o valor da gente é buscar ser feliz, sabe? Uhum. Se afastar de preconceitos e preconceitos, sabe? Uhum. Porque às vezes a gente acredita muito amarrado, muita coisa ruim, muita gente acreditando em coisa errada, muito estereótipo, muito padrão, muita porcaria na nossa vida. É muito não, não Uhum. pode. É o que eu falo todo dia pra gente, assim, as mulheres, elas estão sempre, né, aquilo que eu digo, tu tá sempre, tu tá sempre sendo tolhida, né? Desde criancinha, fecha as pernas, não fala alto, não, já casou, já vai ter filho,
Nossa, tá muito, engordou. Tu tá sempre sendo julgada pelo olhar do outro, como se o nosso corpo fosse um território livre, livre para todo mundo dar opinião, e não é. Então, acho que quando a gente consegue resgatar a autonomia sobre nós mesmas, isso é sensacional, sabe? Quando a gente tira do alheio a possibilidade de nos julgar, de decidir o que vamos fazer, o que é certo ou errado para nós. Isso é sensacional. E eu tento fazer... E a gente esbarra nessa, não é assim. Ai, agora eu não dou mais bola para ninguém. Não, às vezes tu cai nos próprios... né? É uma teia que a gente tenta se desvencilhar. É muito difícil. Mas eu acho que é muito gostoso também, sabe? Hoje Houve um momento de start para essa explosão da Patty Pontaut ou foi alguma coisa gradativa? eu acho que o meu momento de start foi uma separação do meu primeiro marido, que foi uma coisa extremamente dolorosa. Eu vivi 10 anos de uma relação que eu não tinha me dado conta o quanto era abusiva. E ali eu acho que foi o momento de start, quando eu disse assim que eu não queria mais ser... Eu tenho um problema, que é uma coisa que é uma qualidade, mas como a gente lida com isso, eu sou uma pessoa muito carinhosa, eu sou uma pessoa muito afetiva com quem eu amo. E às vezes eu não percebo que a pessoa talvez não me responda no mesmo, né? A gente se envolve, a gente se dedica. Isso. Então eu prometi para mim que eu ia ser mais safa, entender melhor esse processo, sabe? E ali houve uma grande mudança também. Porque, como toda relação abusiva, eu saí dela destroçada. Sim. E abaixo, sabe? Tipo assim, eu não era uma mulher que eu admirava. Se eu me visse, eu não me admiraria, entende? E assim, eu sempre fui essa pessoa, só que eu fui né? A gente vai escalando, a gente vai se deixando levar, a gente vai acreditando nas mentiras que nos contam, né? De que a gente não é boa o suficiente, que não é bacana o suficiente, que não é o suficiente. Isso é outra coisa que costumamos dizer, que nós não somos o suficiente. E daí a gente vai ficando com a autoestima no pé, né? Daí eu acho que quando eu saí dessa relação, cara, eu podia ter deprimido e ao contrário aconteceu comigo, sabe? Eu virei um foguete, sabe? Eu quis recuperar os meus sentidos. E eu acho que eu estou conseguindo. Isso é muito, muito profundo, muito difícil, né, Paty? Porque quando a gente sai de uma relação abusiva, ou quando a gente sai de um momento abusivo, a mim parece que tem dois sentimentos. O primeiro de despertar, e o segundo meio de não ser generosa com a gente, dizer assim, meu Deus, por que eu não vi isto? Como é que eu me submeti a uma situação como esta? Então tem um ato punitivo que eu acho que destroça tudo, porque na verdade, quando tu sai, tu rompe, tá bom, estou começando a buscar liberdade, mas aí é um olhar para dentro e dizer, por que eu não enxerguei, gente? Não é Mas assim? é porque, assim, ó, outra coisa que a gente tem que tirar dos ombrinhos, a culpa. Claro. A gente não é culpada. O errado é o outro. Poxa vida, se eu sou uma pessoa boa, carinhosa, afetiva, que trabalha, que me dedica, por que a culpa é minha? Sabe? Cara, a gente topa com pessoas ruins na vida. E vamos topar. Entende? E que não vão... Agora, tipo, a maneira como a gente reage a elas que tem que mudar. A gente tem que ser mais esperta, mas às vezes não consegue, mas a culpa continua não sendo nossa. A gente não tem essa culpa. Eu nunca tive culpa de dizer assim, nossa, mas ai, por que eu fui... Cara, eu fui assim porque eu sou assim. Vou deixar de amar agora, vou deixar de acreditar porque alguma coisa Não, entende? Eu só vou ter uma perspectiva diferente sobre a minha autoestima, porque eu valho muito, entende? E é isso que a gente tem que descobrir, o nosso valor. Assim, ó, hoje eu até postei um negócio e um cara me disse assim, os homens gostam de mulheres. Eu disse assim, quem te perguntou? A gente não tem que estar nem aí para as mulheres que os homens gostam. A gente tem que se gostar. A gente não precisa de ninguém do lado. E se surgir alguém, essa pessoa tem que ser muito bacana para te agregar e para te fazer feliz.
e para te fazer bem. Não, e ninguém tá ali para depender de ninguém, sabe? E isso que nos ensinaram, que mulheres precisam de um parceiro para ser feliz. Qual é o sucesso feminino? Ser casada, ter um filho. Quem disse? Sabe? Às vezes tu pode ser feliz solteira. E é isso que eu falei quando me separei. Agora que eu recém me separei, também não faz muito tempo. E foi uma separação totalmente diferente, tranquila, maravilhosa, com uma pessoa que eu sigo amando profundamente como um dos meus melhores amigos. Eu pensei muito nisso. Eu preciso ficar um tempo comigo, porque eu nunca estive tão bem comigo mesma, sabe? Eu tô tão gostosa de mim, sabe? Eu tô tão feliz com essa mulher que eu me transformei, vai ser tribom. Não funcionou o meu plano, mas tudo bem. Mas eu consigo muito bem comigo mesma. E acho que é isso que a gente tem que entender, que a gente não precisa de ninguém para estar feliz. A gente pode estar feliz com a gente. A gente precisa de pessoas, precisa. Amigos, família. A gente precisa. Para quem amigo, e tudo que vale a pena, amigos que valem a pena, família que vale a pena, porque aqui não vale, também a gente não precisa, né? Mas, enfim, eu tenho essa opinião hoje. Eu acho que quando a gente consegue se fortalecer, a gente tem muita probabilidade de ser mais feliz. Ô, Paty, e agora nos conta um pouquinho sobre como é que é se relacionar com uma pessoa mais jovem. Cara, quando começou, eu não acreditei, porque eu nunca fui de ficar com homens mais jovens do que eu. Eu sempre me interessei por homens mais velhos. Uhum. E ele era uma pessoa muito querida, assim. Ele chegou num momento de muita fragilidade para mim. E chegou de um jeito muito protetor. Porque o meu ex, ele tem uma alma velha, sabe? Ele é um cara muito experiente. Claro, ele é super bonito, super gentil comigo. Foi muito legal o nosso começo. Mas eu tive muita dificuldade. Porque eu achava muito estranho, olha que ridícula, um homem mais jovem gostar de uma mulher mais velha. Eu ficava botando pirações, assim, daí eu já ficava fazendo projeções, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Olha que coisa patética, né? Cara, homens mais jovens, as pessoas gostam de pessoas. É isso que a gente tem que entender, né? Elas não gostam de uma certidão de nascimento. Elas gostam do que a pessoa representa. Eu sempre acreditei nisso. Só que quando pintou para mim o oposto, eu fiquei, né, na dúvida. Mas também teve um lado positivo, porque eu acho que isso me fez também me puxar, sabe? Querer ficar melhor comigo, me sentir melhor, sabe? Muito. Tinha uma diferença grande? 14 anos. 14 anos. Acho uma boa diferença. 14 né? anos para menos dele. Para menos. Nossa, que desafio, hein, Paty? Não, foi. Mas hoje tu sabe que eu não vejo. Eu sou uma pessoa muito. Eu acredito muito que a idade não faça diferença em nenhum sentido, sabe? Eu aprendi com essa experiência de que. E vou te dizer, conheço mulheres que têm relacionamentos com homens mais jovens e são muito felizes, muitas mulheres. Acontece muito comum. Quando conversava sobre a minha relação com homens mais jovens, vinham histórias maravilhosas de mulheres, tipo assim, que conheceram caras, elas com 40, eles com 22, casaram, tiveram filhos, elas estão, entende, com 70 e eles estão juntos até hoje, entende? Funciona. Se tiver que. Não é a idade, é isso que eu quis dizer, entendeu? É a felicidade, a personalidade. Infelizmente, a gente deixou de se amar como casal, né? Não fazia mais tanto sentido para nós. Mas somos grandes amigos e reconhecemos ambos a importância que os dois tiveram na vida, porque ele também aprendeu muito comigo e eu também aprendi muito com ele, né? Vocês ele com ficaram muito certeza tempo juntos? quase 9 anos, aí um pouco mais assim. Tá aí agora, Paty. Agora. E agora tu tá sozinha? Não, eu não tô sozinha. Eu queria ficar sozinha, mas eu não fiquei sozinha. Não deu. Não, eu fiquei vermelha agora. Tu viu? A gente ainda consegue corar. Não, Suzana, eu acho que
as coisas têm que acontecer às vezes, né? E surgiu uma pessoa que realmente me apaixonei, assim, tô bem apaixonada, tô amando. Delícia! Pois E é. tem mais, tem menos anos ou tem mais anos Ele do tem que tu? ele é mais velho que eu agora. Agora inverteu de novo. Agora inverteu de Agora novo. perdeu um pouquinho. Inverteu um pouco. Mas é que eu acho que é isso, sabe? Como eu estava Ela, te falando, a idade ela não diz nada. Diz as coisas que tu gosta, que tu tem em comum, a admiração, sei lá, o tesão, né? uhum. Eu acho que essas são coisas mais importantes. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me sentir estimulada, assim, intelectualmente, fisicamente. Então, acho que essa pessoa que eu tô, ela consegue me deixar bem acesa, assim, bem ligada em vários sentidos, assim. Aham. Ah, isso é demais, né? E me conta, e tu circula por vários meios, inclusive, eu estava brincando contigo no início, que tu estava no Rio de Janeiro, com o Nelsinho Mota, é isso? É um Tava. grande amigo teu. Não, ele não é meu amigo, ele é o meu namorado. Ah, que delícia, gente! Que maravilha! A gente está se conhecendo também, né? Eu acho assim, estamos começando, né, Suzana, uma história que pode ser uma história linda, e já é, Aham. mas que eu não gosto muito de falar em previsões, assim, que isso eu aprendi, né? As coisas são. Mas a gente está se curtindo pra caramba. Tá muito bom. Ah, que demais, que demais. Adorei. Gente, vocês viram aqui? Olha só uma, como é que a gente chama? Break Poxa, news! eu tava tentando ser super discreta aqui. E eu não sabia, gente, eu juro que eu não sabia dessa. Eu perguntei para perguntar, Tu porque eu não não sabia sabia dessa. mesmo. Claro que eu não Vou sabia, até porque eu ia tomar uma saber água. Vou até agora. tomar uma Agora eu até entendi as bochechinhas coradas aqui, eu até entendi aqui. Maravilha! Não, Bárbara, Guria, pode. ele é maravilhoso, assim, é uma pessoa incrível. Nossa, E, e deve ter uma trajetória. Um dia nós vamos fazer uma trajetória juntos, Paty. é, Vamos? vamos tentar. O Nelson é super discreto. Por incrível que pareça, ele não gosta de falar sobre Não, ele gosta de falar mas sobre as coisas que ele não, viveu. ele vai falar sobre outras coisas, vai falar sobre bossa nova, vai falar Isso sobre sim. cantores, vai falar sobre Manhattan Connection, vai falar sobre outras coisas. Eu juro que eu Apenas não vou tudo. perguntar nada. Paty, me conta uma coisa, olha só. Eu tenho uma. Eu tenho. Eu olho para mulheres que nem tu, para pessoas que nem tu, melhor dizendo, e eu sei por mim que as construções acontecem no dia a dia. E acontecem porque a gente quer dar passos avante, passos adiante, e que nós somos o que nós construímos, com os nossos sims e com os nossos nãos, né? E aí a gente se constrói e a gente se edifica. Mas nem tudo são flores, nem tudo na vida são maravilhas, tipo um romance querido, como você está colocando para nós agora. E, com certeza, passos importantes foram dados por ti e, às vezes, passos dolorosos. Eu tenho, para mim, eu não diria definição, mas eu diria quase que um apontamento que me serve. Eu sou muito parecida contigo em algumas questões. Eu também sou apaixonada facilmente por pessoas. E, às vezes, eu percebo que a paixão cega, mas o amor não cega. E quando a gente se apaixona, às vezes, mais pelo outro do que pela gente mesmo, ou mais se apaixona pelo outro e, às vezes, se esquece de se amar a si mesmo, a gente leva uns passapé na vida que não são legais. É como dar um olá para alguém que não te responde nem te vê, te ignora, né? E eu queria muito que tu falasse um pouquinho para nós sobre isso, porque tu é uma mulher fantástica, uma mulher corajosa, uma mulher que vai para frente de uma câmara, se expõe publicamente sobre coisas que sente, sobre as coisas que pensa, sobre coisas que são legais, sobre as coisas que não são legais, né? E, enfim, eu sei que isso não cai do céu, Paty. Eu sei que isso é construído. Eu sei que esse tijolinho por tijolinho que te leva a ser essa mulher que tu és hoje. Conta para nós desses tijolinhos
pelos quais tu tivesse que passar? Cara, acho que, assim, tem vários momentos da vida que que não são legais, né? Assim, não é que não sejam legais, são experiências difíceis. Isso. Eu acho que as experiências difíceis, assim, quero ser muito poliana também, porque eu acho um saco. Porque tem umas coisas que bosta que, desculpa, que não podiam ter acontecido mesmo na Mas vida é da isso gente, mesmo. que É não isso mesmo. precisava. Aham. Mas assim, eu acho que essa minha experiência com essa minha relação de 10 anos, ela foi muito importante. Porque ela também me pegou em momentos muito frágeis pessoais meu, que não tinham só a ver com a relação. Coisas que eu não estava me cuidando como eu deveria, Uhum. que eu, sabe? Tipo, eu acho que faltava uma atenção sobre mim mesmo. Isso. Uhum. E daí, junto ao outro, Uhum. então, tipo, você fragilizada e o outro, Claro. aí é Equação o perfeita. inferno. É o Claro. pior de todos os mundos, Claro. assim, juntos. Então, eu acho que ali foi para mim muito difícil. E eu entendo muito, assim, essa questão de conviver com alguém que é abusivo é muito estranha, porque eu digo, eu olho para mim hoje e digo que eu não consigo me imaginar numa situação assim. E na época, se tu me visse fora, também parecia que não era assim, entende? Aham. Porque a gente vai disfarçando, a gente Isso. vai mentindo para si mesma, que Isso. é realmente a pior mentira, né? A gente Uhum. vai se encolhendo, Uhum. né? Vai ficando pequerruchinha É. e vai achando desculpas o tempo inteiro para estar naquilo ali. E é Uhum. muito difícil a gente se dar conta disso. Porque a Isso. gente mente tanto pra gente mesma, a gente disfarça tanto, a gente evita tanto olhar, que daí tu já nem sabe se aquilo tá realmente acontecendo ou já não é. Eu me lembro que eu demorei algum tempo depois que eu saí para me dar conta o quanto aquilo estava ruim há tanto tempo que estava, sabe? Uhum. Uhum. E acho que isso me trouxe uma das maiores modificações da minha vida, com certeza. Porque assim, já tive problemas terríveis no trabalho, de ter relações complicadas com profissionais que eram superiores a mim, e que foi bem difícil. Já tive. Meu pai morreu, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Uhum. Sinto muita falta dele. E, Uhum. e daí eu acho que é horrível, mas isso não me transformou. Isso me deu força. Agora, a Uhum. transformação acho que veio dessa relação mesmo. Assim, foi uma das grandes. Acho que todo dia, né, a gente tem pequenas transformaçõezinhas, assim, com coisas que vai aprendendo. Mas as de impacto, acho que foi essa. E acho que sim, acho que todos os dias, desde que a gente queira, né, Paty? Porque a gente pode não querer, né? Eu sempre falo que a maturidade é ótima para quem sabe ouvir, né? Para quem sabe entender. Ah, Ela pode trazer um grande aprendizado. E, assim, a gente, para aprender, a gente tem que querer, né? A é. gente tem que se ouvir. A gente tem que não insistir nos mesmos erros também. Daí já, eu acho que faz parte de um processo. Eu me escuto muito, sabe? Eu sempre falo que as mulheres têm que se escutar mais. Eu me escuto muito. Converso muito comigo mesmo. Temos até umas DR de vez em quando, assim, mas porque eu acho importante a gente se entender. Tipo assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou indo para o caminho legal? Será que, sabe? Eu fico pensando e me critico também, porque eu acho importante dizer, não, aqui tu errou feio, assim, aqui tu pisou na bola, aqui tu pode melhorar, aqui tu é muito preguiçosa, aqui tá faltando te concentrar. Nem sempre eu consigo mudar, mas Uhum. eu consigo pelo menos projetar uma mudança, né? Eu tinha um psiquiatra que eu adorava, que ele sempre dizia assim, reconhecer-se é um caminho da transformação, né? Olha que Então, maravilha. eu gosto disso, da gente reconhecer, porque eu acho que quando tu reconhece, tu começa a ter intenção de transformar. Então, eu tento, pelo menos, sabe? Tentar. Agora, reconhecer requer humildade e confiança, né?
Eu sou uma Humildade pessoa para muito poder humilde. sonhar e Eu confiança sou que a gente pode melhorar, né? Não, mas eu sou uma pessoa muito, eu sou uma pessoa muito tranquila, assim. Eu sou uma pessoa, sabe? Eu não tenho problemas com isso. Eu calço as sandálias da humildade sem problema algum. Que legal. Confiança eu já acho mais difícil, sabe? Eu Mas, acho que Paty, confiança, eu acho que autoconfiança significa aquilo que eu mereço o melhor. Não significa ser arrogante. Eu mereço melhor não. de acordo com o meu parâmetro próprio. Porque eu comento assim, o nosso coração fala. O nosso coração fala com a gente. Quando dá espaço, o coração vem. Né? Eu, E o coração aponta qual é o teu caminho. Eu acredito nisso, sabe? Eu acredito na conversa com a alma. A minha alma fala para mim. Eu preciso abrir espaço para ela falar, mas ela fala. E eu preciso ter humildade para reconhecer, né? Realmente pisei na bola, puta, aqui não foi legal. Aqui não foi. Mas tem uma coisa, Paty, que eu vou te dizer assim que para mim serve, não sei se serve para nós duas, mas para mim serve. Eu, eu confio tanto na minha alma, e eu quero tanto ser feliz. Eu não quero saber do outro, eu quero saber de mim, qual é o meu trilho, qual é o meu caminho, qual é aquilo que me deixa plena, sabe? Qual é o que me deixa plena? Eu tô satisfeita comigo, eu estou mais satisfeita comigo hoje em dia. Por quê? Porque eu estou mais liberta dessas correntes dos outros. Porque na hora que tu resolve começar a falar de te expor, de alguma maneira, ou tu te faz valer, ou tu não consegue te fazer valer. Ou tu não consegue te expor. Porque tu fica assim à mercê de alguém. E eu não quero estar à mercê de alguém. Porque eu confio no meu coração. E o meu coração é bom, Paty. Eu só quero ser feliz. Eu acho perfeito. Acho que isso nós temos muito em comum, assim. Eu acho Isso. que o que eu busco sempre é tentar ser feliz. E a questão que eu falo da confiança, eu acho que a gente tem que ser... Eu sempre digo assim, se ache, entende? A gente tem que parar com esse negócio de dizer assim, ai, não, desculpa, eu não sou boa. Não, pode se achar, não tem problema nenhum, acho bacana. Inclusive, outras mulheres, a gente tem que aplaudir mulheres que se acham, Isso. sabe? A gente tem que dizer, olha que legal como ela é confiante nela. É isso. Mas é uma coisa ainda que eu estou precisando trabalhar. Mas achei lindo isso que tu falou, de ouvir o coração e saber. Tipo, somos almas boas, né? É Tipo, temos isso. corações É bondosos. isso. É, é. Quando eu falo de confiança, de autoconfiança, eu falo de autoconfiança não no sentido de que eu seja pronta, do que seja melhor. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou para mim, eu sou o meu modelo. A confiança é de que eu mereço ser feliz, sim. Eu Claro, mereço, claro. e por merecer ser feliz, eu quero o melhor para mim. Eu só quero o melhor, Por isso que eu sabe? acho assim que a gente não pode ter medo de mudar, né? Isso que eu acho importante. É, Tipo, agora eu tava pensando assim, antes de me separar, eu fiquei pensando, gente, mas que loucura, né? Com quase 50 anos, começar tudo de novo, sabe? Ai, daí a eu gente vai disse viver assim, até os 120, Paty. Então tá bom. por favor, é o mínimo que eu espero da Verdade. gente, entendeu? 120 é o mínimo, poxa. Não, menina. Então Não, vamos lá, a vida é boa. não, e é isso que eu acho. Eu acho que é isso, a gente nunca tá velha demais para nada, né? A gente nunca é sempre um momento para a gente buscar a nossa alegria de alguma forma, buscar a nossa realização, né? E eu acho que tem tanta coisa ainda para acontecer, né? Tantas primeiras vezes, tantas coisas boas. É o eterno recomeçar, né? É um eterno recomeçar. Isso é muito bom, sabe? Claro. E acho também, assim, uma coisa legal é a gente não dar foco ao que não merece, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida, sabe? Superdimensionar problemas é um problema, sabe? Não A leva a gente lugar nenhum. não leva. E acho que é meio que isso, assim, né? Da gente tentar. Eu busco todo dia, Suzy. Minha ideia é ser cada vez mais leve, sabe? Eu cada vez complicar É, menos, cada vez. é. Eu já senti meus tornozelos tão pesados na vida, de várias Uhum, formas, assim, uhum. sabe? De momentos de tristeza e de coisas não tão boas que aconteceram. Não quero mais isso para mim. Quero Mas ser. também tem uma outra coisa, né? Como a tristeza ensina, desde que a gente queira olhar, né, para ela. Mas a gente podia aprender só com alegria também.
As alegrias fazem com que a gente fique rindo, né, Paty? Vai querer ir para o Rio de Janeiro, na praia, tá tudo certo, tudo bom, né, Paty? É que eu voltei ontem, eu tô bem feliz ainda. A pele Querida, tá boa, a pele tá boa. nós estamos nos encaminhando para o final. Eu queria muito, Paty, que tu nos contasse algumas coisinhas que tu tem assistido a partir da tua exposição nas redes, onde tu fala de mulher para mulher. Faça as tuas considerações finais, por favor. Nossa, tu me pegou assim agora, Esse é o super propósito. profundo. Cara, eu tenho aprendido que as mulheres estão muito mais legais, sabe? Tipo assim, eu acho que a gente está se libertando, a gente está se soltando. Uhum. Eu acho mulher um bicho inacreditavelmente incrível. Assim, eu sou muito apaixonada por mulher. Ah, e a gente vence, sabe? Já viu mulher que não venceu? Eu desconheço. De um jeito É. ou de outro, a gente dá um jeito, a gente vai, a gente acontece. Eu só gostaria que a gente percebesse isso, sabe? Que a gente tivesse essa autoconsciência de quanto a gente é foda. Porque sabe? A gente tem filho, a gente pode ter filho. Explica isso, a gente pode gerar outro serzinho. E se Uhum. não quiser gerar, tudo bem. E é isso que eu acho incrível, sabe? Nesse contato todo dia, eu percebo que existe uma busca por uma consciência maior de quem nós somos, que a gente está tentando desaprender essas coisas que a gente falou aqui na live, que a gente está buscando uma nova mentalidade em relação a nós, em relação a como a gente se relaciona, em relação ao que é o sucesso, ao que é o talento, ao que é a felicidade, sabe? Tipo, acho que a gente está começando a romper com esses chavões, esses clichês que nos diziam que é só assim que funciona. Uhum. Então, acho que nós estamos descobrindo a individualidade e a potência de ser quem nós somos, sabe? Isso é bem bom. E aí, quando a gente fala de potência, a gente fala de homem e de mulher, né? A gente fala de ser humano. Não é a mulher que é potente, o homem também é potente, né? Mas eu não gosto de falar deles. Eles que se falem. Eles têm muito Eles têm palco demais já, Suzy. É Deixa a fato. gente falar de Também. nós. Também é. Não, eu concordo contigo. Não tem... Nossa, eu tenho amigos incríveis, conheço homens maravilhosos. Não, mas é que, tipo assim, a gente tem tão pouco, né? A gente, É. a gente falou tão pouco da gente, a gente, né? Ai, vamos falar. Faz muito pouquinho tempo que a gente fala da gente, né, Paty? Pois É verdade. a gente tem um resgate histórico. Vamos lá. É verdade. É verdade. Mas olha só, gente, nós estamos finalizando esse papo que eu já estou aqui me sentindo a melhor amiga. Ai, adorei. Acho que eu vou ter que sentar para continuar conversando no sofá, tomando vinho, batendo papo noite Vamos sair para adentro. tomar um vinho com a Paresa, Suzy. Eu Nossa, tinha vai ser Paresa. demais. Gente, Vai vai ser ser demais. ótimo. Nós vamos fazer uma live nós três juntas aqui para bater um baita de um papo. Vai ser bom, demais. hein? Vai ser demais, vai ser demais, vai ser bárbaro. Olha, querida, eu queria te agradecer muito. A Paty Pontal é uma mulher de uma agenda lotada, complicado de falar com ela, de ter horáriozinhos livres e tal. Ela nos deu um super horário, um super papo, uma abertura de coração, de alma. Nos falou do seu romance, que eu estou amando, estou torcendo. Já torço muito pela felicidade, sempre, sempre, sempre. Não tem dia, não tem hora, não tem idade, tem a vontade de ser feliz, é isso aí. Vamos embora. A vida está aí para ser vivida. E eu queria muito te agradecer, Paty, por estar conosco aqui, por ter aceito esse meu convite e por ter sido tão sincera e honesta, aliás, como tu és, com relação à tua vida, com relação à tua alma e com relação à tua história. Mulheres inspiradoras têm que ter um lugar para falar de si e para a gente poder compartilhar autenticamente o pontinho da alma, que é aquilo que vai lá do fundo do coração. E nós só vamos ser felizes, mais felizes, na hora que nós tivermos mais partes da nossa vida que possam nos impulsionar a buscar o que a gente realmente deseja ser. Mais Suzys também, né? Obrigada.
Suzy, Muito eu te obrigada. peço desculpa porque tu realmente me pegou num período. A semana passada eu tava assim, e essa semana também não tá muito diferente. Que bom, né? Eu gosto Que de bom, vida agitada. que Gosto. bom, que bom, É. que bom. Da vida agitada e vida sorrindo. É tudo que a gente deseja, né, Coisa Paty? boa. Olha que É, maravilha. Bárbaro, é verdade. queridona, muito Beijo, obrigada mais gente. uma Obrigada, vez. adorei. E eu Adorei o queria papo. dizer para vocês que a próxima mulher da Trajetórias vai ser demais. Vai ser a vereadora Mari Pimentel. É um arraso de mulher, é um canhão que do empreendedorismo privado resolveu ser política, está na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, fazendo chover. E ela tem tantas histórias para nos contar. Então, dia 28, estaremos mais uma vez juntos aqui, dessa vez no Trajetórias, com a Mari Pimentel. Pati, vamos tomar um vinho, que eu vou amar. Não tem Pode hora deixar, a gente vai para combinar começar, não isso. tem hora para terminar. Tá combinado. Combinado, tá? Tchau. Beijo, tchau. Obrigada. Obrigada.